Olá você, tudo bem? Mensalmente as mulheres estão submetidas a uma ocorrência fundamental para o processo de concepção da vida. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo do ciclo menstrual, especialmente para você. Vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais uma videoaula do nosso canal. E o tema de hoje, concluindo o nosso estudo de sistema reprodutor feminino, é o ciclo menstrual. E aí a pergunta que você faz é: professor, em que consiste o ciclo menstrual? O ciclo menstrual consiste em um conjunto de fenômenos hormonais que preparam o sistema reprodutor feminino para uma possível gravidez, para uma possível gestação. Se tal gestação ou gravidez não ocorrer, no final do ciclo o útero irá chorar lágrimas de sangue, como a gente costuma dizer, beleza? E aí, professor, como é a duração desse ciclo menstrual? Normalmente, um ciclo menstrual completo, ele dura 28 dias, mas existem ciclos de 30 dias. Tá? Existem 4 hormônios que participam da regulação hormonal do ciclo menstrual e cada um deles tem efetividade no sistema durante 7 dias. 7 vezes 4 igual a 28. Então essa é a duração clássica do ciclo menstrual. Ele pode ser regular ou ele pode ser irregular. Ciclo menstrual regular é aquele que atrasa ou adianta em 2 dias. Ele funciona perfeitamente bem. A mulher experimentada é capaz até de prever, ok, quando vai acontecer o processo menstrual. Ela diz, ó, daqui a pouco vai descer, desceu. Pronto, é mais ou menos assim. Mas um ciclo menstrual pode ser irregular. Ele não tem uma data, um período previsto para vir. Por exemplo, eu tinha uma filha que antes dela se casar, o ciclo menstrual dela era extremamente desregulado. Tinha mês dela menstruar 2 vezes dentro do mesmo mês. Entendido? Vivia em tratamento, tomando anticoncepcional para regular, teve problema de policisto e outras coisas mais. Mas é assim. E aí, o que mais? Como é que se divide o ciclo menstrual? Você divide numa fase que é chamada de folicular, antes da liberação do ovócito, que é o gameta feminino propriamente dito, fecundável por um espermatozoide viável. Você tem uma segunda fase desse ciclo, que é a fase ovulatória, caracterizada pela liberação do ovócito, aquilo que nós chamamos de ovulação, que ocorre por volta do 12º ao 14º dia do ciclo menstrual, beleza? E a fase final, que é a fase lútea, depois da liberação do ovócito. Logo após o rompimento do folículo, esse folículo ovariano transforma-se em uma glândula. Essa glândula é chamada de corpo amarelo ou corpo lúteo e é especializado na síntese de um hormônio importante no ciclo menstrual, que é a progesterona, responsável pela manutenção da gravidez, e a gente vai entender por que dessa função relacionada à progesterona. Ok? Então ele se divide nessas 3 fases. A regulação hormonal do ciclo menstrual envolve 4 hormônios específicos. 2 deles são relacionados aos ovários, hormônios ovarianos. O estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, e a progesterona, responsável pela manutenção da integridade do endométrio. Nós vamos entender melhor como isso funciona. E tem 2 hormônios relacionados à hipófise, mais especificamente a adenohipófise, que é um hormônio chamado de FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Professor, qual a função de cada um desses hormônios? Bom, aí funciona da seguinte forma. Vamos analisar o funcionamento dos hormônios, bem como o seu mecanismo de feedback, beleza? Começamos pelo FSH, o primeiro hormônio secretado, né, no início do ciclo menstrual. Então, olha só,
A responsabilidade do FSH é promover o amadurecimento do folículo. O folículo ovariano, que ainda está imaturo, ele é amadurecido exatamente quando da secreção do FSH pela adenohipófise. Vale salientar que esse FSH, ele atua a nível de ovário, fazendo feedback positivo no estrógeno. Feedback positivo é feedback de estímulo, assim como feedback negativo é feedback de inibição. Então o FSH, ele favorece, ele estimula, ok, a liberação de estrógeno através do ovário, beleza? E aí, qual o próximo hormônio da sequência? Exatamente o estrógeno ou estrogênio. O estrógeno, ele vai atuar no útero, promovendo o desenvolvimento de uma nova camada endometrial, que a camada anterior ela foi descartada durante o processo menstrual. Além disso, o estrógeno ele faz feedback negativo no FSH, ou seja, inibe a continuidade da secreção do FSH pela adenohipófise, ao mesmo tempo que estimula a liberação de LH por esta adenohipófise. E aí, o hormônio da sequência é o LH. O que faz o LH? É exatamente o hormônio da fase ovulatória, porque ele promove a liberação do ovócito, ou seja, promove a ovulação, o rompimento do folículo com a liberação do ovócito para fecundação. O LH faz feedback negativo no estrógeno, inibe o estrógeno, ao mesmo tempo que estimula a nível de ovário a síntese de progesterona. Qual hormônio que entra na sequência agora? Exatamente a progesterona. O que faz a progesterona? Completa o desenvolvimento endometrial. Por quê, professor? Quem inicia o desenvolvimento do endométrio a nível uterino é o estrógeno, mas ele é derrubado pelo LH, que faz feedback negativo sobre o estrógeno. Ele deixa então o trabalho incompleto. Quando entra a progesterona, ela promove o acabamento, a acabativa dessa camada endometrial, mas também faz feedback negativo no LH. A queda do LH este que promove a ovulação e mantém o corpo lúteo funcionando, produzindo progesterona, esse corpo lúteo perde o estímulo. Ao perder o estímulo, ele atrofia, transformando-se em corpo branco. É aí onde ocorre a queda dos níveis progestacionais, acarretando a menstruação. Professor, não entendi bem. Você vai entender. Vamos olhar aqui um esquema que fica melhor a sua compreensão. Ora, partimos aqui da hipófise. Ó, essa estrutura aqui é a glândula hipófise, que se divide em neurohipófise e se divide em adenohipófise aqui em verde, né? Acima da hipófise eu tenho o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura cerebral que tem comunicação com a glândula hipófise. Mas isso não é o importante para a gente. O importante para a gente aqui é a adenohipófise, porque ao final do ciclo menstrual, quando ela menstrua, esse final do ciclo menstrual caracteriza também o início do próximo ciclo. E aí a adenohipófise começa a liberar o FSH. O que faz o FSH? Ele atua no ovário. Dentro do ovário eu vou encontrar os folículos ovarianos e esse FSH promove o amadurecimento do folículo. Viu aí que ele amadureceu? Vai amadurecendo o folículo, ao mesmo tempo que esse FSH estimula o ovário na síntese de estrógeno, ok? Feedback positivo no estrógeno. Entra agora o segundo hormônio do ciclo menstrual, o estrógeno. O estrógeno, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no útero, promovendo o quê? Uma nova construção, um novo desenvolvimento da camada endometrial. O endométrio é a mucosa uterina onde o embrião é implantado no processo de nidação, que é a implantação do embrião no útero para que haja continuidade do desenvolvimento embrionário. Beleza? E aí,
Olha só, esse estrógeno, ele faz feedback negativo no FSH e faz feedback positivo no LH. O estrógeno tem atuação também a nível de adenohipófise, inibindo o FSH, que cai, e estimulando o LH, que sobe. E aí, qual o próximo hormônio na sequência? Aí nós temos o LH. Beleza ou não? Esse LH, o que é que ele vai fazer? Ele atua, pega o folículo que já está maduro, ele rompe e libera o ovócito para a fecundação. Como se chama isso? Chama-se ovulação. Beleza? Aí, o que acontece? Essa estrutura, esse folículo rompido, transforma-se numa glândula, que é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. Ok? Esse LH também, ele faz feedback negativo no estrógeno. Olha só, o FSH já caiu, o estrógeno também vai cair agora, mas faz feedback positivo na progesterona. Esse corpo lúteo, então, estimulado pelo LH, começa a sintetizar a progesterona. E o que essa progesterona vai fazer? Atua no útero, completando o desenvolvimento endometrial. Pronto. O útero agora está completamente preparado para o processo de desenvolvimento gestacional, caso a fecundação ocorra. Aí, veja só agora o processo. Essa progesterona, o que acontece? Fará feedback negativo no LH. Beleza ou não? E aí o que acontece? Vai inibir a adenohipófise na secreção do LH. Aí o que acontece? Esse corpo lúteo perde o estímulo funcional, porque o estímulo funcional está relacionado com o LH, mas a progesterona inibe feedback negativo na secreção do LH, o LH cai. Perceba que já caiu FSH, já caiu estrógeno e agora cai o LH. E a progesterona em alta completa o desenvolvimento do endométrio. Mas aí, por inibição do corpo lúteo, devido à falta de LH, ele atrofia virando corpo branco. E aí o que acontece? Ele não consegue mais manter as taxas progestacionais. O que é que acontece? Queda de progesterona. O quarto hormônio cai e aí eu tenho a menstruação. Beleza? Um hormônio de cima estimula o hormônio de baixo, que estimula o hormônio de cima, que estimula o hormônio de baixo. Beleza? FSH estimula estrógeno, que estimula LH, que estimula progesterona. E aí os feedbacks negativos vão derrubando, né, as quantidades de hormônios um a um, e quando zera tudo, volta a menstruação. Mas tem uma pergunta agora. E se ela engravidar? Se ocorrer o processo de gravidez? E aí? O que vai acontecer? Preste atenção. Se ela engravidar, ela não pode menstruar, porque se menstruar, perde tudo. Entendido? O embrião será implantado no útero. Daí para frente ele deverá se desenvolver por um período de 38 a 40 semanas. Beleza? Se isso não acontecer, é porque foi abortado o processo. Não podemos abortar o processo. Afinal de contas, durante anos, esse útero se preparou todos os meses para uma gestação. E agora que essa gestação ocorrer, claro que ele não vai quebrar esse processo aí. E aí, o que é que acontece? Olha só. Eu tenho aqui o rompimento do folículo, que está representado aqui, ó, o ovário abriu, rompeu o folículo foi liberado, o espermatozoide veio, fecundou, a célula entrou em processo de divisão, olha, 2 células, 4 células, ou mais de 8, e assim vai. Essa estrutura embrionária, quando chega aqui, está ao nível de blastocisto, né? Ou uma blástula, que em mamífero chama-se de blastocisto. O blastocisto tem duas regiões, a região do embrioblasto e a região do trofoblasto. Esse blastocisto aqui, ok? As vilosidades aqui, ó, essas vilosidades aqui, entendido? São chamadas de vilosidades coriônicas. Essas vilosidades coriônicas partem da estrutura embrionária e se fundem às vilosidades do endométrio para formar a estrutura extremamente importante para a manutenção do desenvolvimento desse embrião, que é a placenta. Aí veja só, essas vilosidades coriônicas começam a liberar em grande quantidade um hormônio conhecido por HCG, gonadotrofina coriônica. Esse é o hormôniozinho que é
examinado, ok? Quando uma mulher vai fazer exame de gravidez, o beta-HCG, é exatamente para isso, para verificar na corrente sanguínea dela se há o hormônio gonadotrofina coriônica HCG. Se tiver, ela está absolutamente grávida. É esse hormônio que é utilizado. Bem, pô, o que esse hormônio faz? Esse hormônio, ele exerce a mesma função do LH. O LH hipofisário da adenohipófise, o que ele faz? Ele mantém o corpo lúteo funcionando, beleza? Garantindo as taxas de progesterona. Mas a progesterona, como faz feedback negativo no LH, faz com que esse corpo lúteo atrofie e ele para de produzir a progesterona quando a progesterona cai em menstruação. Isso não pode ocorrer, ela está grávida. Então o HCG assume, a progesterona inibe o LH, mas o HCG das velocidades coriônicas do embrião assume, mantém o corpo lúteo funcionando, a menstruação é suspensa e a gravidez prossegue, beleza? Olha aí, mantém o corpo lúteo funcionando, garantindo a manutenção da progesterona, as taxas progestacional. Aí o que acontece? A progesterona garante a manutenção do endométrio, que iria se desintegrar devido à sua falta. O endométrio se mantém íntegro, a gravidez prossegue. No terceiro mês de gestação, observação IPC, a placenta completamente formada irá garantir as taxas de progesterona até o final da gestação. 38 a 40 semanas depois, a placenta envelhecida começa a diminuir as taxas progestacionais, essa camada endometrial começa a desintegrar, mas como o processo gestacional já se completou, ela entra em trabalho de parto. Ocorre a liberação de ocitocina, contração da musculatura lisa do útero para expulsar essa estrutura fetal que está em seu interior. Beleza? Aula sucinta, didática, rapidinho sobre ciclo menstrual para você entender o funcionamento do sistema reprodutor feminino. Nos encontraremos em breve, claro, numa próxima aula. Ó, Biomap da aula na descrição do vídeo, Bioese, para você estudar os conteúdos aprendidos, você pega tudo aí na descrição, se inscreva no canal e te aguardo na próxima aula. Até lá!